2013, a Coreia do Norte realizou o terceiro teste nuclear da história do país e afirmou que outras medidas poderiam ser tomadas se a hostilidade dos Estados Unidos e da Coreia do Sul continuasse. Desafiando diversas pressões internacionais, o regime do ditador Kim Jong-un cumpriu as ameaças que vinham fazendo semanas antes. Justificou o teste como um ato de autodefesa. O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, classificou a ação como altamente provocativa e uma ameaça contra a segurança na região. Já a nova presidente da Coreia do Sul, Park Geun-hye, prometeu tolerância zero em relação às provocações do Norte. O Conselho de Segurança da ONU aprovou por unanimidade uma resolução para impor novas sanções ao país. A partir de então, as relações diplomáticas entre os países vêm se desgastando. A Coreia do Norte chegou a considerar completamente nulo o armistício que suspendeu a Guerra da Coreia e garantiu estar preparada para uma guerra iminente contra a Coreia do Sul e os Estados Unidos. História da Coreia do Norte. Para a compreensão dos fatos anteriormente apresentados, é necessária uma abordagem dos anais históricos da Coreia do Norte. A nação coreana é um povo milenar, que habita há tempos a península da Coreia, enfrentando diversas invasões e guerras ao longo dos séculos, principalmente contra os chineses, japoneses e mongóis. Mas atualmente, a divisão da península advém de tempos não muito remotos. Mais precisamente, há cerca de 70 anos atrás, durante a Segunda Guerra Mundial, o território coreano foi tomado por tropas japonesas, que desejavam invadir a China por terra, através da divisão do Norte. Porém, como é de ciência de todos, as tropas dos eixos, grupo a qual inclui-se o Japão, foram derrotados pelas forças aliadas em 1945. Então, Estados Unidos e União Soviética firmaram um pacto para retirar as tropas nipônicas, respectivamente ao lado do sul e norte da Coreia. Esse processo criou uma divisão no país, já que a população do norte foi conquistada pela ideologia comunista, desvinculando-se do sul e contra as orientações da ONU, proclamando a República Democrática Popular da Coreia. Em 1950, tropas norte-coreanas marcharam rumo ao sul, sob o pretexto de unificar o território coreano, sob a guarda da ideal comunista. Porém, o sul, de ideologia capitalista, refutou imediatamente a ideia, ponto culminante para a explosão de um dos mais violentos conflitos do período da Guerra Fria, a Guerra da Coreia. Essa guerra contou com o envolvimento dos Estados Unidos em auxílio do lado sul e da China, após o bombardeio americano, em socorro ao lado norte. Neste período, houveram diversas vitórias e avanços no norte, que depois foi repelido e derrotado. Em 1953, no mês de julho, foi declarado Armistício de Panmunjom, que além de determinar o fim da guerra, criou o Paralelo 38, uma área localizada entre a Coreia do Sul e a Coreia do Norte, sendo desmilitarizada e altamente restrita. Desde então, pouco mudou. As Coreias continuam em clima de grande tensão, convivendo em lacinante ódio. Sabe-se que a Coreia do Norte não cumpriu com os seus ideais socialistas, refletindo na existência de 3 ditadores, a partir de sua criação até os dias atuais. A Coreia do Norte militarizou-se com o tempo, em força obscura, a qual não se sabe se é efetivamente poderosa, ou não passa de uma chantageadora. O certo é que é um país tenebroso, o qual desperta tensões. Coreia do Norte. A Coreia do Norte é um dos poucos países que remanescem como comunista do período da Guerra Fria. Comunista em termos, pois o que há dentro dos fachados territórios ao norte da Península da Coreia são características bem presentes no submundo capitalista. O país é regido desde 1945 por um regime completamente autocrata, que teve apenas 3 presidentes, todos alcançados ao poder por uma espécie de hereditariedade governante, abrangendo uma área territorial de 120.540 km² e possuindo mais de 29 milhões de habitantes. O país é um dos nomes mais decorrentes nos noticiários contemporâneos. Há uma busca incessante, por parte dos líderes nacionais, de solidificar a Coreia do Norte como uma das maiores potências bélicas do planeta, objetivando a conquista de concessões por meio da força, além da possibilidade de ampliar suas extensões. Essa obsessão incide em ultrajantes inestimáveis contra a população, considerando-se a máquina de guerra o membro mais importante do país, o que, portanto, aloca a maior parte dos recursos provenientes da indústria de base, produção de arroz, milho, batata e soja, e do ínfimo comércio fortemente ligado com a China. Assim, não
obstante ser totalmente alfabetizado e obter acesso à educação. O povo norte-coreano está fadado a uma situação desoladora e desesperadora de extrema miséria. O país é um covil de famintos, enfrentando a má estrutura e as condições climáticas fustigantes, principalmente no inverno gelado do país. É possível obter-se um parâmetro de importância que o povo tem ao Estado nas palavras do ex-presidente Kim Jong-il. É preciso que apenas 30% da população esteja viva. Além do caos social, o povo ainda sofre com a violência e repressão do regime. Na Coreia do Norte não é permitido qualquer manifestação e acesso à informação. O aspecto religioso, 70% das pessoas não possuem religião, e aquelas que seguem uma doutrina devem ligar-se a um dos grupos vinculados ao governo, onde existe uma gigantesca propaganda política. Em conclusão, muito pouco sabe sobre a Coreia do Norte. As principais informações existentes são fornecidas pela potência capitalista, criando perspectivas dúbicas sobre a verdadeira realidade do país. Mas, considerando tais fatos como concretos, percebe-se que a Coreia do Norte é uma terra movida pela imunidade, preocupando-se com a guerra sobretudo, e criando condições inviáveis e existência digna.